Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de História Geral, a nossa aula de número 9. Hoje a gente vai tratar do tema a independência dos Estados Unidos, ou, para ficar historicamente mais correto, a independência das 13 colônias, que era assim que se chamava a faixa onde, né, hoje o litoral Atlântico dos Estados Unidos, quando estava sob domínio inglês, ok? Muito bem, já vimos a questão das grandes navegações, já vimos a questão de como os países europeus, incluindo a Inglaterra, se colocaram na América, e a Inglaterra então fica com uma faixa de terra ao litoral atlântico na América do Norte, onde hoje vai ser o conhecido país Estados Unidos, ok? Mas a gente tem que entender que não foi desde a colonização que os Estados Unidos tinha essa configuração. A configuração do que hoje é os Estados Unidos, ela foi se formando ao longo da história do país já independente, ok? Mas para que isso ocorra, teve que acontecer a independência dessa faixa colonial que era conhecida como 13 colônias, ok? Então a gente vai entender um pouquinho do que levou a esse processo de independência, como foi o processo de independência das 13 colônias, né, culminando então a primeira independência nas Américas, tá? As 13 colônias são a primeira experiência de independência no continente americano. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, é importante a gente ter aqui uma perspectiva, que é a perspectiva do iluminismo, assunto, né, que gerou um debate sobre as novas correntes liberais, sobre o fim do antigo regime, sobre os direitos individuais, o direito da burguesia, da propriedade privada. O iluminismo, ele vai, isso é conhecimento de muitos, ele vai influenciar a Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, né, de 1789. Mas antes mesmo da Revolução Francesa, o iluminismo é responsável também como grande influenciador das ideias dos colonos, certo? Os colonos americanos que vão perceber nas ideias iluministas uma possibilidade de nova realidade, uma possibilidade de alternativa de governo e de poder, né? Sobre os direitos dos indivíduos, sobre os direitos à propriedade. Muitos colonos americanos tinham terras, estavam submetidas às vontades da Inglaterra. Então, o iluminismo também será uma experiência que vai moldar, né, e incentivar a independência das 13 colônias, aconteceu em 1783, ok? Então, quando a gente vê o iluminismo, a gente tem que perceber que foi uma corrente filosófica que vai, sem dúvida nenhuma, impactar no seu país de origem, que foi a França, apesar de até considerarmos alguns ingleses como iluministas, mas a França foi o berço desse iluminismo, impacta então na realidade francesa, mas impacta também na realidade aqui da América do Norte. Haja vista que muitos colonos vão entrar em contato com as ideias iluministas e vão então, a partir disso, exigir uma nova vida, uma nova condição, uma nova forma de se construir as suas realidades, tá? Então, o iluminismo, ele é responsável por influenciar esses dois eventos que são muito importantes e que marcam aí o fim da chamada Idade Moderna e o início da chamada Idade Contemporânea, ok? Visto isso, vamos dar uma olhada então especificamente no que levou à independência das 13 colônias, né? A gente tem que ver que a ocupação nas 13 colônias, na zona atlântica da América do Norte, né, ou seja, ali no litoral atlântico da América do Norte, foi marcada por conflitos entre indígenas e ingleses, certo? Isso foi lá desde o início da ocupação. Como forma de lucrar com o comércio colonial, já no século XVII, porque os ingleses chegam nessa região ali no comecinho do século XVII, a Inglaterra prometeu terras férteis para quem viajasse à América. Era uma forma de produzir nessa terra, né, e de afastar as sociedades indígenas para o oeste da região, ocupando cada vez mais e produzindo cada vez mais nessa faixa, depois a gente vai ver o mapinha, nessa faixa que correspondeu a essa colônia inglesa, né? Então a Inglaterra prometeu terras férteis para quem viajasse à América. Isso atraiu degradados, aventureiros, mulheres pobres,
camponeses sem terras, ou seja, uma série de grupos sociais que naquela Inglaterra absolutista, né, aquela Inglaterra que estava com uma nascente burguesia, mas que não tinha espaço para as outras camadas sociais, esses grupos sociais que não viam perspectiva dentro de uma Inglaterra no contexto do século XVII, do início do século XVII, acabam então indo com promessa de terras, com promessa de uma vida nova, né, com promessa de liberdade. Aí nasce muito da ideia, né, de liberdade, porque era uma forma de ao menos sair do jugo do absolutismo, indo para novas aventuras, novas terras, né? Também vieram grupos protestantes, fugidos da perseguição religiosa, impetrada pelo absolutismo inglês, né? O absolutismo inglês anglicano, certo? Passa então a perseguir ali outras matizes religiosas. Então, virão para a América grupos protestantes que não eram anglicanos e que eram perseguidos dentro do contexto do absolutismo inglês, né? Então, chegaram à colônia, além de tudo, franceses, holandeses, escoceses, alemães, pessoas que também em seus países estavam ali sob uma perspectiva muito ruim e acabaram então migrando para essas faixas de terra. As 13 colônias elas se tornam, desculpa, uma forma de abrigar diversas populações, diversas tendências religiosas, diversos estilos e modos de vida, modos de pensamento. Ela se torna, então, nesse século XVII, um grande receptor de diversas sociedades e comunidades distintas, né? Então, para melhor administrá-la, os ingleses acabaram dividindo em 3 grupos. Tá? O norte, que foi chamado de Nova Inglaterra, o centro e o sul. Norte e centro acabaram tendo características muito semelhantes, e o sul, características bem distintas, ok? Aqui a gente pode ver então um mapa do que seriam as 13 colônias, né? E aqui a gente percebe ela né, no que seria o mapa onde eu estou apontando com o laser, no mapa da América do Norte, né? Era essa faixa aqui vermelha. Okay? E aí a gente vai ter, essas fronteiras são já do século XVIII, tá? Mas é mais ou menos essa configuração que se teve, que é a configuração que se teve no período da independência, tá? Então a gente vai ter as colônias do chamado norte e do chamado centro, certo? Que vão aí ter uma característica de pequenos espaços de terra, de trabalho mais camponês, e nós vamos ter o sul, de latifúndios, de mão de obra escrava muito mais intensa, né? Então é assim mais ou menos que vão se dividir as colônias inglesas, ok? E em centro-norte, né? Norte, centro-norte, que tinham uma característica de trabalho, uma característica econômica, também social, e as colônias do sul, certo? Que vão então ter uma outra característica aí. Então fica o panorama do mapa um pouco antes, esse mapa é um pouco antes, ele está em espanhol inclusive, é um pouco antes do processo de independência que se deflagrou, né, nas 13 colônias, aí, entre os colonos americanos e os ingleses, ok? Então vamos ver um pouquinho da diferença dessas regiões, né? O desenvolvimento econômico variou, principalmente de acordo com as condições geográficas, certo? A parte centro-norte tinha um clima, tinha um solo, a parte sul tinha outro clima, outro solo, então a partir disso houve desenvolvimentos econômicos diferentes, mas nós não podemos esquecer as questões sociais que também permeavam todo esse desenvolvimento econômico, né? As colônias do centro-norte, elas desenvolveram-se tendo como base a pequena propriedade, certo? Então os colonos ali tinham espaços de terras menores, a policultura, ou seja, se produzia, agricultava-se diversos produtos ali dentro desses espaços de terra, né? A produção manufatureira, ou seja, já existia ali o incentivo para uma produção, para gerar um pequeno comércio interno, então a produção manufatureira de móveis, de tecidos, de utensílios, enfim, tudo isso para gerar ali um comércio interno, né? E o chamado comércio triangular, que acontecia entre as colônias do Centro-Norte, a África e o Caribe, né? E ela funcionava da seguinte questão: os colonos conseguiam, eles viajavam, né, em suas embarcações, e eles conseguiam o melaço do Caribe,
né? E ali transformavam em rum. E trocavam, então, esse rum junto com armas, junto com tecidos, ou seja, aquela produção de manufatura que eles tinham, por pessoas escravizadas na África. Tá? Essas pessoas escravizadas, normalmente elas não ficavam nas colônias de Centro-Norte. A colônia de Centro-Norte não teve uma mão de obra, sobretudo, escravista. Mas os colonos do Centro-Norte lucravam com o tráfico de escravos, com o comércio de escravos. Depois de pegarem o melaço no Caribe, transformarem esse Caribe em rum, e junto com as manufaturas, trocarem esses produtos por pessoas escravizadas na África, esses colonos voltavam, então, para vender os escravos nas fazendas caribenhas, certo? Então, muitas das colônias inglesas no Caribe, mesmo outras colônias espanholas, francesas, mas eu cito aqui, por exemplo, a Jamaica, que era uma colônia inglesa, o Haiti, que era uma colônia francesa, Cuba, que era uma colônia espanhola, passam a comprar escravos desses colonos do Centro-Norte, né, que, vendendo esses escravos, voltavam então com mais melaço do Caribe para produzir mais rum, para trocar por escravos, e assim fazia esse tipo de comércio. Era um comércio chamado comércio triangular, porque forma um triângulo entre a América, o Caribe e a África, né? Então, por conta disso, os colonos do Centro-Norte enriqueceram por conta do comércio de rum conseguido no Caribe e de manufaturas produzidas por essa região, Centro-Norte. Eles conseguiam lucros comerciais fazendo essa troca aí com escravos africanos, né? Então a gente vai ter essa configuração. A maioria desses escravos, como eu disse, não eram levados para regiões Centro-Norte, ela não teve uma característica marcante de escravidão, mas participavam no tráfico de escravos, vendendo esses escravos para o Caribe, né? E dessa forma, então, enriquecendo. Certo? A gente vai ter também as chamadas colônias do Sul, que também compravam escravos. Certo? Alguns adquiriam escravos diretamente dos traficantes da região Centro-Norte, outros compravam escravos da região do Caribe, né? Então, as colônias do Sul, eles desenvolveram-se com base, primeiro no latifúndio monocultor escravocrata. O que é isso? Eram grandes espaços de terra, grandes áreas sobre a posse de um só colono, de uma só família, né? Era monocultor, produzia-se ali um produto, né? Plantava-se um produto, o algodão, por exemplo, era muito plantado e utilizado para exportação, e era escravocrata. A mão de obra base das colônias do Sul era a mão de obra escrava africana, né? Esse latifúndio monocultor escravocrata era chamado de plantation, certo? Era o nome que se dava a esses grandes latifúndios, onde se explorava o algodão, né, como digo, ou o tabaco, destinados à exportação, né? Então, enquanto o Centro-Norte fazia uma policultura destinada a abastecimento local, produzia dentro de pequenos minifúndios, vamos chamar assim, com normalmente uma mão de obra mais assalariada, o Sul tinha imensos espaços de terras que produziam ali alguns produtos agricultáveis que eram marcados a exportação, certo? Ao enriquecimento de exportação. Não se tinha quase um incentivo ao comércio local. Era quase todo o produto era baseado no comércio exportador. Os fazendeiros eram dependentes desse comércio, principalmente com a Inglaterra. Lembremos que ainda estamos sob um pacto entre colônia e metrópole, né? Entre 13 colônias e Inglaterra. Então, o comércio que era feito com a Inglaterra, ok? Era um comércio feito com a Inglaterra, e isso então fazia com que esses colonos, mesmo enriquecendo, tornassem muito dependentes ainda do capital inglês, né? Porque além de ter que vender a sua monocultura para a Inglaterra, de lá eles compravam quase tudo o que necessitavam. Havia esse pacto entre colônia e metrópole. Então não havia liberdade comercial dentro das 13 colônias de uma maneira geral. Com a prática da escravidão, formou-se uma sociedade aristocrática e escravista profundamente desigual, né? As colônias do Sul vão ser conhecidas por ter uma aristocracia pequena e muito rica e uma massa de mão de obra escrava que não tinha nem sustento. Então, formando então uma sociedade muito desigual. A sociedade do Sul, das colônias do Sul, era uma sociedade mais desigual
que as colônias do norte, ok? No aspecto político, as 13 colônias, sobretudo a sua parte norte, elas desenvolveram uma autonomia, tá? Cada colônia tinha sua assembleia, por exemplo, que elaborava as leis próprias, votava o orçamento e administrava o recolhimento de impostos. Deste modo, os colonos adquiriram um sentimento de autonomia em relação à Inglaterra, né? E essa força política e econômica foi primordial quando da resistência e da organização da independência. Okay? As 13 colônias, sobretudo no campo político, não tanto no campo econômico, tá? Mas no político eles tiveram essas autonomias aí. Muito por conta da Revolução Inglesa, que aconteceu na Inglaterra, a burguesia inglesa passou a dar maiores liberdades individuais à sua própria sociedade, né? Com Oliver Cromwell e tudo mais. Depois vai ocorrer a segunda fase, que é a Revolução Gloriosa, a burguesia vai ali administrar politicamente. Isso reflete de maneira mais tímida, mas reflete nas 13 colônias, sobretudo nas colônias da parte norte, que vão ali poder ter uma certa autonomia política de decisão, de leis. Eles vão construindo uma autonomia que vai ser importante quando os colonos vão se unir, quando os colonos se unirem para a independência. Então essa independência política que estava se formando nas 13 colônias, ela foi importante, ok, para que os colonos pudessem se insurgir, pudessem se levantar e ir contra, então, depois aí desse processo de liberdade política, ir contra então ao jugo colonial inglês. Ok? E a gente tem como algo essencial dentro desse processo a chamada Guerra dos 7 Anos, certo? A Guerra dos 7 Anos aconteceu de 1756 a 1763, tá? Então, ao longo do século XVII, a colonização na América do Norte estava a segundo plano para os ingleses, sempre esteve, tá? Sendo que estes praticamente não interferiram na administração colonial. A ideia da Inglaterra era expansão, era marinha, era outra história, era conseguir ter um papel hegemônico dentro dos absolutismos que estavam ali se formando no século XVII. Então, tudo isso faz com que a América do Norte, ali as 13 colônias, ficassem em segundo plano. Os ingleses tinham outros interesses, o que fizeram que não interferissem tanto na administração colonial. Os colonos sempre tiveram ali uma liberdade maior, por exemplo, fazendo uma comparação, do que os colonos do Brasil, por exemplo, né? Só que isto muda quando a Inglaterra e a França entram em conflito motivado pela disputa por territórios situados na África, Ásia e América do Norte, né? Dentro desse contexto aí ainda das grandes navegações, da posse colonial, há uma briga dura que se transforma em guerra entre a Inglaterra e a França por territórios coloniais ultramarinos, certo? Os vitoriosos, os ingleses saem vitoriosos, desculpe, mas eles saem abalados financeiramente. E aí, para recuperar-se, aonde que eles vão buscar dinheiro? Aonde que eles vão olhar? Para o lugar que eles sempre olharam mais ou menos, as 13 colônias, que tinham estabelecido o seu próprio comércio, que tinham estabelecido ali uma construção social dentro dessas colônias, certo? Então, a partir disso, os ingleses passaram a oprimir economicamente os colonos, achacar, cobrar cada vez mais impostos, promover leis que cada vez mais tornassem os colonos como pagadores de impostos para a Inglaterra, assim como uma forma, né, que a Inglaterra viu de suprir os gastos que ela teve com a Guerra dos 7 Anos. Apesar da Inglaterra ter saído vitoriosa, ela saiu bastante combalida financeiramente. E aí os ingleses, então, criaram ali diversas leis que vão fazer com que os colonos tenham cada vez mais obrigações para com a metrópole, sendo que a metrópole não oferecia nada de diferente, né? Então, no século XVIII, a Inglaterra impôs, então, as leis que prejudicaram os colonos. A gente vai ter em 1764 a Lei do Açúcar, que aumentava impostos sobre o melaço, produto básico, né, desse comércio triangular, também sobre o vinho, o café e os tecidos, além de estabelecer o monopólio pelo comércio do melaço. Esse comércio dando renda, esse comércio é que sustenta grande parte da economia, então agora nós ingleses queremos, né, nós vamos ter um monopólio sobre ele, já que ele dá grana. Antes a gente não ligava nem para vocês e muito menos para esse comércio, mas agora a gente precisa. Já que a gente dá grana, tá dando grana, vamos
vai ser a gente que a partir de agora vai monopolizar o comércio desse melaço, o que quebrou aí grande parte dos colonos que dependiam do comércio triangular. Teve também a Lei do Selo de 1765, que estabelecia que contratos, jornais, cartazes e cartas deveriam receber um selo comprado do governo inglês. Isso fazia então com que quase todo mundo tivesse que pagar novos impostos. A Lei do Chá de 1773, a Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais o controle da venda do chá. Não seria mais feito pelos colonos, e sim pela Companhia das Índias Orientais. O que fez, então, com que os colonos se revoltassem muito, porque o chá na região norte era um dos produtos de comércio interno, mas os produtos que também eram exportados para a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha o costume de tomar muito chá, tem até hoje, Então os colonos invadiram o porto de Boston, de onde saía esse produto, e jogaram o chá ao mar. O movimento foi conhecido como Boston Tea Party, certo? A festa do chá de Boston. Então os colonos se revoltaram ali, foi a primeira revolta maior e organizada desses colonos, foi a Boston Tea Party, certo? Que ficou então marcada como uma revolta por todas essas leis que estavam arrochando os colonos, E aí, devido a essa reação do Boston Tea Party, a Inglaterra editou as Leis Intoleráveis de 1774. Como reação, os ingleses fecharam o porto de Boston, obrigando os colonos a pagarem pelo prejuízo, ocuparam Massachusetts com exércitos e julgaram os rebeldes. E as leis intoleráveis, então, foi a faísca que precisava nesse barril de pólvora. Os colonos não admitiram essas leis, não admitiram os julgamentos aos colonos, que muitas formas aconteciam de maneira sumária, A ocupação inglesa cada vez maior em regiões coloniais, o fechamento do porto de Boston, tudo isso fez com que a burguesia colonial inglesa, os proprietários de terra, os comerciantes que participavam do comércio triangular ou mesmo do comércio interno, ou seja, essa nata burguesa colonial, se organizasse então para buscar a independência dessas 13 colônias, Então, a partir dessas leis intoleráveis, foi só um reflexo de todas essas leis que já vinham dificultando a vida dos colonos, esses colonos convocam o primeiro Congresso da Filadélfia, no qual escreveram para o parlamento inglês em protesto sobre as leis intoleráveis. A Inglaterra, o que ela fez em resposta? Destruiu um depósito de arma dos colonos. Os ingleses que estavam fixados nas 13 colônias acabaram, como resposta à carta do primeiro Congresso da Filadélfia, que era um protesto às leis intoleráveis, destruindo o depósito de arma dos colonos, mostrando que eles não poderiam nem brigar. Isso dá início, então, à Batalha de Lexington, de 1775. E aí sim, foi o primeiro conflito pela independência. A festa do chá de Boston foi um protesto contra a lei do chá, Mas a primeira batalha que vai iniciar o processo de independência foi a Batalha de Lexington como uma resposta a essa destruição do depósito de armas, certo? Os colonos organizaram, então, o segundo Congresso da Filadélfia, onde os líderes optaram pela separação por meio das armas e nomearam George Washington como comandante das tropas, ok? Em 4 de julho de 1776, também neste segundo Congresso, ficou pronta a Declaração da Independência, redigida por Thomas Jefferson. A Declaração da Independência conclamava os colonos, olha o iluminismo aí, olha como ela tinha uma influência bastante iluminista. Conclamavam os colonos a resistirem à tirania, pois o povo teria direito de derrubar um governo que não garantisse a vida, a liberdade e a busca por felicidade. E a declaração bem iluminista, então, essa declaração da independência aí dos Estados Unidos, Essa declaração colocou a população como livre e como independente. Apesar de que guerras ainda vinham aí para conseguir essa independência, certo? Mas a gente percebe, então, a característica bem iluminista dessa declaração de independência que foi redigida por Thomas Jefferson para dar sentido ao novo país que eles almejavam e que eles queriam a partir do momento que saíssem do jugo da Inglaterra, ok? Então, vamos continuar. Depois de 6 anos de lutas entre os patriotas, que eram os colonos que buscavam pela independência,
e os jaquetas vermelhas, que eram o exército inglês, e aí teve a ajuda da França, da Espanha, da Holanda, todos os países aí traíra que queriam que a Inglaterra diminuísse a sua hegemonia e o seu poder. Então, às vezes informalmente, às vezes formalmente, os patriotas tiveram ajuda de outros países que desejavam que a Inglaterra perdesse essa importantíssima colônia, sua principal e mais rentável colônia no mundo, aí para que ela também se enfraquecesse e esses outros países pudessem sobrepor a ela. Então, França, Espanha, Holanda, muitas vezes ajudaram os patriotas, certo? Mas essa ajuda dos patriotas desses outros países só veio depois que os patriotas mostraram que tinham condições de ganhar. Os patriotas venceram a Batalha de Saratoga, de 1777. E aí, com isso, os outros países, França, Espanha, Holanda, perceberam que os patriotas tinham chance de vencer e que era hora de investir neles para que a Inglaterra perdesse essa importante colônia. Então, com a ajuda desses países, foi deflagrada uma outra batalha, a Batalha de Yorktown, em 1781. É quando a Inglaterra, então, reconhece a independência das 13 colônias, os exércitos ingleses em terras coloniais acabam sendo derrotados na Batalha de Yorktown pela organização dos patriotas e com a ajuda desses países. Então, a Inglaterra acaba, em 1781, ela reconhece a independência das 13 colônias. E 2 anos depois, em 1783, ela assina o Tratado de Versalhes, que também pode vir na prova como Tratado de Paris, ok? São duas formas de chamá-lo aí de 1783, reconhecendo então os Estados Unidos como primeira nação livre na América, ok? Uma vez livre, um país livre agora tem que estar sob suas próprias leis constitucionais. Antes, os Estados Unidos seguia muitas das leis, a maioria das leis constitucionais inglesas. Agora era a hora de se redigir uma nova Constituição para os Estados Unidos, Como dito, os Estados Unidos foram o primeiro país da América a ficar independente. Deste modo, redigiu sua própria Constituição em 1787. São esses os principais pontos da Constituição dessa nova nação que se formava. Os Estados Unidos torna-se uma república federalista e presidencialista, ou seja, vai ter a figura de um presidente a governar e os estados vão ser constituídos de uma federação. Uma federação ali são Estados Unidos, estados que têm as suas próprias concepções, mas que estão unidos sobre um jugo maior, uma constituição maior e um governo maior. Os poderes, aí outra influência forte do iluminismo, os poderes divididos em executivo, legislativo e judiciário, ao modo de Barão de Montesquieu. Isso depois, essa divisão dos Estados Unidos vai influenciar na divisão da América Latina quando seus processos de independência, também vai se dividir em executivo, legislativo e judiciário. A criação de um Congresso, uma Câmara dos Representantes e o Senado, e de uma Suprema Corte. Então, o Poder Executivo vai ser exercido pelo presidente, o Legislativo pelo Congresso, dividido, um Congresso bicameral, dividido em Câmara dos Representantes e Senado, e o Poder Judiciário representado, gerido por uma Suprema Corte, ok? A escolha dos governantes por meio do voto indireto, da maneira como é nos Estados Unidos até hoje, através de um colégio eleitoral. Então, a população votava em representantes do colégio eleitoral que votavam, então, nos governantes. Lembrando que essa Constituição não aboliu a escravidão negra, não reconheceu propriedades de terras a indígenas e não concedeu, por exemplo, à mulher o direito de voto. Então, a Constituição dos Estados Unidos ela foi considerada uma Constituição avançada para o período em que se encontrava, final do século XVIII. Mas uma Constituição que ainda teria muito o que caminhar em direitos, em inclusão e em pensamento liberal para todos, Então, com essa Constituição tinha-se, então, uma cidadania limitada, tinha uma cidadania que era ali, vamos dizer, para poucos, ok? Bom, eu espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que possa aí ter iluminado algumas questões e muito obrigado pela atenção, a gente se vê na próxima, um bom estudo.